Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Princípios de Física Básica. Eu sou o Luiz e neste vídeo eu venho trazendo para vocês mais uma operação aí com vetores, que é a multiplicação de um vetor por um número real. Sabemos que existem dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Um número real não é um vetor, portanto o número real é um escalar. Então nós podemos dizer que a multiplicação de um vetor por um número real também é a multiplicação de um vetor por um escalar. Em vídeos anteriores nós trabalhamos aí com uma operação vetorial que foi a adição de vetores. Neste vídeo vamos trabalhar com esta outra operação e no próximo vídeo vamos trabalhar com a diferença de vetores, subtração de vetores. Ok, vamos analisar aqui a multiplicação de um vetor por um número real, ou multiplicação de um vetor por um escalar. Considere um número real k diferente de zero e um vetor v diferente do vetor nulo. O produto de k por v é um vetor p dado por p é igual a k vezes v. Ok? Então o produto de um vetor por um escalar é dado desta forma. Vamos ver agora três características do produto de um vetor por um escalar. A primeira característica consiste no seguinte: o módulo do vetor P é igual ao módulo deste número real K multiplicado pelo módulo do vetor V. Lembre-se que o módulo de um vetor está relacionado com o seu comprimento, né? E o módulo de um vetor é o seu valor absoluto. O módulo de K é o valor absoluto deste número real K, né? Lembre-se que o K pode ser positivo, pode ser negativo, mas o que interessa é só o seu valor absoluto. E nós temos aqui o vetor V e o módulo de V também é o seu valor absoluto. Esta é a primeira característica aí do produto de um vetor por um escalar. A segunda característica consiste no seguinte: sendo P igual a K vezes o vetor V, ou seja, P é o resultado do produto de um escalar K por um vetor V, então o vetor P é paralelo ao vetor V. Ou seja, quando você multiplica um vetor V por um escalar K, você obtém um novo vetor P que é paralelo ao vetor V, ou seja, os vetores estão na mesma direção. Os vetores P e V pertencem estão na mesma direção, né? E a terceira característica consiste no seguinte: se o número K for maior do que zero, P tem o mesmo sentido de V. Se o número K for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, então P tem sentido contrário de V. Vamos analisar detalhadamente estas três características, ok? A primeira característica, consiste no seguinte: como foi dito aí, o módulo de P é igual ao módulo de K vezes o módulo de V. Vamos entender isso geometricamente. Olha só, consideremos o vetor V aqui, e seu módulo vale 2 unidades, como está representado aqui, né? Seu módulo vale 2 unidades. Vamos admitir que o K é igual a 3. Se o K é igual a 3, então o vetor P vai ser igual a 3 vezes o vetor V. Então o módulo de P será 3 vezes o módulo de V. Se o módulo de V vale 2 unidades, o módulo de P tem que valer 6 unidades, como está representado aqui, né? O produto, pois P é o resultado do produto de V por K. P, o vetor P é igual a K vezes o vetor V. Se o K fosse menos 3, o módulo de K continuaria sendo 3, né? Pois o módulo de um número é o seu valor absoluto. Aqui nós temos uma situação em que o K é um número cujo módulo é maior do que 1. Vamos analisar agora um caso em que o módulo de K
está compreendido entre o 0 e o 1. Temos aqui representado o vetor V, cujo seu módulo vale 4 unidades. Vamos admitir agora que o K seja igual a 1 meio, né? Ou seja, o K está aí entre, o módulo de K está entre o 0 e o 1. K é igual a 0,5 ou 1 meio. Se pegarmos o vetor V e multiplicarmos por K, vamos obter o vetor P. Então, P é igual a 1 meio vezes o vetor V. Como foi dito aí na primeira característica, o módulo de P é igual ao módulo de K vezes o módulo de V. Como K vale 1 meio, o módulo de P é igual a 1 meio do módulo de V. Ou seja, o módulo de P, é metade do módulo de V, como está representado aqui na figura. Nós temos o vetor P, e o vetor P tem somente 2 unidades, enquanto que o vetor V tem 4 unidades. O módulo comprimento de P é metade do comprimento de V, porque P foi obtido através da multiplicação do escalar K pelo vetor V. E os vetores os vetores têm a mesma direção, os dois estão na horizontal, ok? Então aqui nós temos aqui a primeira característica aí de um produto de um vetor por um escalar. Vamos ver agora a segunda característica. A segunda característica consiste no seguinte: o vetor P é paralelo ao vetor V, ou seja, os vetores têm a mesma direção, né? O que pode acontecer aí quando você multiplica um vetor por um escalar é que você vai esticar o vetor ou comprimir o vetor. Além disso, podemos também inverter o sentido do vetor V, né? Isso depende da constante K, né? Como vimos aí na primeira característica, se o K for um número real cujo módulo seja maior do que 1, então o vetor V vai ser esticado, né? Ele vai ter o seu comprimento aí duplicado, triplicado, quadruplicado, dependendo do valor de K. Se for um número cujo módulo está compreendido entre o 0 e o 1, então o vetor, você vai obter um novo vetor reduzido de V, né? É como se você estivesse comprimindo aqui o vetor V para obter o vetor P. Além de esticar o vetor, comprimir o vetor, quando você multiplica ele por um escalar, você também pode inverter o sentido do vetor, que é o que nós vamos ver agora aí na terceira característica. Na terceira característica, nós vamos considerar aqui o caso em que o K é maior do que 0. Vamos considerar, por exemplo, o K igual a 2. Já sabemos que no produto de um vetor por um escalar, você obtém um novo vetor, né? E este novo vetor é paralelo ao primeiro vetor, ok? Então, o vetor P sempre vai ser paralelo ao vetor V. Vamos para o caso aqui, como eu disse, em que o K é igual a 2. Sendo P igual a 2 vezes o vetor V, então o vetor P é o dobro do vetor V, como está representado aqui, ó. Note que para o K maior do que 0, os vetores têm a mesma direção, como deve ter mesmo no produto escalar, no produto de um vetor por um escalar, e o mesmo sentido. Da mesma forma, ocorre aqui, por exemplo, para o K igual a 1 meio. Aqui o K continua sendo maior do que 0. Porém, o K aqui está compreendido entre o 0 e o 1. O módulo de K compreendido entre o 0 e o 1. Neste caso aqui, em que o módulo de K está neste intervalo, nós estamos reduzindo o vetor V para obter o vetor P. Observe que P é igual a 1 meio do vetor V. Você reduz o vetor V na metade para obter o vetor P. Agora vamos fazer aqui uma análise para o K menor do que 0. Vamos considerar, por exemplo, o K igual a menos 2. Aí nós temos aqui o vetor V,
que está nesta direção e aponta para a direita, e ele tem duas unidades. Se eu multiplicar o vetor v por menos 2, eu vou obter o vetor p, que tem as seguintes características. O módulo de p é o dobro do módulo de v, como está aqui, ó, 4 unidades. Tem a mesma direção que o vetor v, porém o sentido é contrário porque o k é negativo, ok? P é igual a menos 2 vezes o vetor v. Note que o módulo de P é igual a 2 vezes o módulo de V, pois o módulo de menos 2 é 2. Aqui nós temos o caso em que o K é igual a menos 2. Neste caso, né, quando multiplicamos aqui o vetor V por menos 2, que é um número negativo, nós vamos obter um vetor P que tem a mesma direção de V. O sentido vai inverter porque o K é negativo. E além de invertermos o sentido, nós vamos comprimir o vetor V até a metade para obtermos o vetor P, como está aqui, ok? Então, o módulo de P é metade do módulo de V. E temos outro caso que nós usamos muito aí quando trabalhamos com vetores, que é este caso aqui particular, que é quando o K é igual a menos 1. Neste caso, se eu multiplicar o vetor V por menos 1, eu vou obter um vetor P, que vai ser igual a menos o vetor V. Ou seja, eu vou obter um vetor que vai ter a mesma direção de V, sentido contrário, e o módulo é igual a V. Ou seja, eu vou obter um vetor simétrico ao vetor V, né? Então, sempre que eu multiplico um vetor por menos 1, tudo que eu estou fazendo, na verdade, é simplesmente invertendo o sentido do vetor V, de modo que nós vamos obter aí o simétrico do vetor V. E uma coisa interessante que você precisa notar é o seguinte: se esses dois vetores são simétricos, então se eu pegar aqui o vetor V mais o seu simétrico, que é menos o vetor V, isso aqui vai ser igual, olha só, ao vetor V mais e menos dá menos o vetor V, ok? E isto aqui é igual ao vetor nulo, certo? Então, sempre que você somar um vetor com o seu simétrico, nós vamos obter um vetor nulo. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhe aí na próxima operação vetorial, que é a subtração de vetores. Então aqui eu tratei com vocês mais uma operação aí com vetores, que é a multiplicação de um vetor por um escalar, ok? No próximo vídeo, como eu disse, nós vamos trabalhar com a subtração de vetores. Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.